Entendemos que somos pedras que foram geradas e tornadas vivas para a edificação de uma casa viva. Entendemos também que somos líderes de edificação. Se a nossa liderança não tiver o propósito de edificação, não há propósito em ser líder. Se a nossa liderança não tiver um propósito de edificação, também não haverá propósito nenhum em você ser um líder. Amém? E hoje eu quero falar com vocês sobre edificando um exército. Fala comigo, edificando um exército. Fala com fé, irmão. Fala, edificando. Fala com mais fé para você sair na gravação. Quero ver você com mais fé. Fala assim, ó, edificando. Falei que era para sair na gravação, você falou, né? Você é sem vergonha, irmão. Vamos lá, com fé. Edificando um exército. Chamado igreja. De novo, edificando um exército. Chamado igreja. Abra sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel. Profeta Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, verso 1. Ezequiel é um dos 4 grandes, irmão. Daniel, Jeremias, Isaías e Ezequiel. Ezequiel 37, verso 1. Quem achou, diga amém. Amém. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. E me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos, fala comigo assim, ó, ossos, fala nervos, sobre vós, e farei crescer carne, fala carne, sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Fala comigo, pele. E porei em vós o Espírito. Fala, Espírito. Fala assim comigo, osso. Fala com fé, fala osso, nervo, carne, pele, Espírito. Fala com mais fé, osso. Fala com mais fé, irmão. Fala osso, nervo, carne, pele e Espírito. Amém? Grava isso no teu espírito, tá bom? E ele me disse, é aqui? Não. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e ossos se achegaram cada osso ao seu osso, e olheis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Senhor Deus, esta é a tua palavra. Senhor, aqui estamos diante de palavras escritas, mas quando o Senhor fala ao nosso espírito, Senhor, o Senhor nos leva além do que está escrito. O Senhor nos traz o rema, Senhor. Meu Deus, aquilo que está, Senhor, em uma dimensão espiritual, leva-nos a este lugar de entendimento nessa noite. Senhor, que nós venhamos entender, Senhor, a sua edificação, a edificação do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. Senhor, para que a igreja deixe de ser povo e se torne exército.
Senhor, esse é um tempo ao qual a igreja está deixando de ser corpo, meu Deus, para se tornar um exército. Meu Deus, para que nós possamos, através do seu poder e através do seu Espírito, Senhor, manifestar este reino, estabelecer o seu trono, Senhor, nas nossas casas, Senhor, nos nossos trabalhos, nos lugares onde moramos, e o seu nome seja adorado e glorificado, transformando completamente, meu Deus, a forma de viver aonde estivermos, Senhor. Pai, abra a nossa mente, produza entendimento em nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos. Mas aplauda com mais fé. Glória a Deus. Amém? Irmãos, eu quero falar hoje de dimensões que nós precisamos entrar. E a edificação é uma dimensão. Fala comigo assim, a edificação é uma dimensão. Quando nós falamos dentro de uma edificação espiritual dentro da igreja, a gente está falando muitas das vezes de coisas que nós não conseguimos ver, mas que são reais. Coisas que muitas das vezes, aparentemente não nos parece dentro daquele estado, mas que é a realidade daquele estado. Então presta atenção aqui em mim. Presta atenção em mim. A Bíblia diz que Deus levou o profeta a um vale de ossos secos, a um lugar de ruínas, a um lugar onde não havia vida, a um lugar onde o que era já não existia mais. Amém? Amém? Então havia ali homens que tinham vida, que tinham carnes, que tinham nervos, que tinham peles, mas naquele lugar, naquele momento, naquele tempo, eles não tinham mais. A Bíblia não revela o quanto tempo aquilo tinha acontecido ou tal, mas ele foi levado àquele lugar, ou se aquilo era somente uma dimensão de entendimento. Mas eu vejo Deus, através do profeta Ezequiel, falando diretamente conosco nesse tempo. Porque esse é um tempo de edificação sobre ruínas. Hoje, quando nós olhamos para um parâmetro de igreja, e eu não estou falando de outros lugares, eu estou falando de nós. E nós conseguimos estar diante das pessoas, e muitas das vezes estamos diante de vales, de ossos secos. São pessoas que um dia foram e agora não são mais. São pessoas que deixaram de existir. São pessoas que não vivem mais dentro do propósito celestial. São pessoas que estão em ruínas, porque o contrário da edificação é a ruína. O que não está em edificação está em ruína. Então existem duas classificações. Ou você está em edificação, ou você está em ruína. Ou eu estou em edificação, ou eu estou em ruína. Na edificação eu posso estar até inacabado, mas eu estou em edificar. Você chega, irmãos, a um prédio que está sendo erguido, você não, por mais que esteja feio, por mais que não tenha uma aparência agradável, por mais que você chegue lá, só vê tijolo, coluna, ferro, madeira, você tem a clareza e o discernimento de entender que aquilo ali está em edificação. Amém? Amém, irmãos? Então, edificação, irmãos, é completamente de ruína. Eu posso estar chegando perto de algum irmão que ainda está em edificação. Alguns você vê só os buracos para entrar a fundação. Outros você já consegue enxergar a fundação. Outros você já consegue enxergar a fundação e algumas paredes sendo erguidas. Outros você consegue ver que já está entrando até em bolso, mas ainda está inacabado. A nossa edificação chegará à plenitude, irmãos, quando não pertencermos mais a esse corpo corruptível. Aí sim, estaremos em plenitude, num corpo incorruptível, que será incapaz, irmão, de nos deteriorar. Será incapaz de nos fazer praticar o mal, aquilo que impede, aquilo que atrapalha essa edificação. Porém, irmãos, existe uma grande diferença entre edificação e ruínas. Então eu tenho que olhar para mim nessa noite e tomar essa palavra para a minha vida. Ei, eu estou em edificação ou eu estou em ruínas?
Qual é o seu estágio aqui nesse lugar? Quando você entrou nessa casa, você participou da oração, você participou do tempo de adoração, mas a questão é, agora, olhando para você, você está em ruínas ou você está em edificação? Ah, pastor, um dia eu estive em edificação, mas agora eu estou em ruínas. Agora eu estou em ruínas. Agora eu estou em ruínas. Então, irmãos, eu quero que a gente possa mergulhar dentro disso. Fala assim comigo, edificação. Fala de novo, edificação. Fala assim, processo. Fala com fé, fala processo. A edificação respeita processos. As coisas não acontecem. Alguém começa edificando, pintando a casa, irmão? Hã? A obra começa na pintura? Não. Ela começa onde? Na fundação, no entendimento de onde vai ficar a sala, onde vai ficar o quarto. Então o quarto tem a função definida dele. A sala é para isso, a cozinha é para aquilo. A fundação, ela determina aonde as coisas vão fluir, em cada lugar que elas vão fluir. Amém? Então nós precisamos entender esses processos de edificação. Nem a ressuscitação, existe essa palavra, existe, né, irmão? Nem a ressuscitação dos ossos. Eu tenho que tomar, irmão, tem muita professora aqui dentro da igreja agora. Nós temos umas 4, 5 professores dentro dessa igreja agora, irmão. Então, eu que sou terrível e de vez em quando falo português, né? Português marcos-minianismo. É meio complicado. Às vezes eu invento umas palavras. Um dia desse eu estava ouvindo uma mensagem e falei, meu Deus, essa palavra não existe. Eu fui procurando, não existia, irmão. A palavra foi inventada ali, irmão. Amém? E vocês dão glória a Deus e tudo, irmão, porque é no Espírito. Amém? Aleluia. Então, irmãos, nós temos que entender esta edificação. Agora, o que acontece em Ezequiel 37, ele é um claro paralelo do que está acontecendo dentro da nova aliança através da igreja. O mesmo processo de regeneração, o mesmo processo de transformação para trazer a vida desse vale de ossos secos, ele acontece dentro da nova aliança, no novo homem. Um homem que estava em ruínas. Vamos olhar o nosso cenário. Jesus vem à terra e a humanidade estava em completa ruínas. A humanidade foi deteriorada pelo pecado e pela religião. A humanidade foi destruída dentro de conceitos, princípios e valores. Estava presa a dogmas, sofismas, estava completamente incapaz de produzir uma edificação. A humanidade não tinha condições. O homem se tornou incapaz, dentro da velha aliança, de fazer a edificação, de se tornar edificado novamente. Por isso Jesus chega dentro de um cenário de ruínas. Então quando Jesus nasce, ele nasce em um tempo de ruínas, onde a sociedade, a humanidade estava em ruínas. E agora ele começa um processo. Ele começa a abertura de algo que possa promover a edificação do homem. Então, primeiro ele precisa destruir o pecado e ele precisa destruir a religiosidade. E é exatamente contra isso que Jesus vem combatendo. A luta de Jesus nos seus 3 anos de ministério era contra pecado e contra religião. Ele precisava destruir o que tirava a edificação do homem, para que o homem pudesse novamente, em uma outra dimensão, uma dimensão de graça, poder novamente entrar nesse lugar de edificação. E eu quero que você entenda isso. Quando Jesus morre naquela cruz, ele estabelece tempos. Ele tira o pecado. João falou assim, eis ali o cordeiro que tira o pecado do... Então ele tirou, irmão, a condenação do pecado sobre a humanidade. E ele também destruiu a religião que regia os homens. A religião que entrava entre Deus e os homens. A Bíblia diz que o véu foi rasgado de cima a baixo. Para quê? Para que novamente o homem pudesse estar diante desse vale, enxergando a sua consciência, mas voltando a ser regenerado através do Espírito Santo pelos 5 ministérios. Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 4.
Efésios capítulo 4. Vamos ler do verso 1, até onde que eu quero chegar? Só para vocês entenderem algumas coisas aqui. Vem comigo. Efésios capítulo 4, versículo... Eita, o que eu fiz aqui? Efésios capítulo 4, versículo 1. E eu irei por aí. Diz assim, ó. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em... Suportando-vos uns aos outros em... Então fala para o irmão que está do lado assim, meu irmão, você precisa entrar nessa dimensão de me suportar em amor. Então fala para ele assim, me suporte, irmão. Amém? Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito. Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só o Senhor, uma só a fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos. O qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Fala assim comigo, Pai de todos, que está sobre todos e por todos, e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto é, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Amém? Agora preste atenção aqui em mim. Verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação. Fala comigo, edificação. Fala de novo, edificação. Então qual é a função dos 5 ministérios? Qual é a função dos 5 ministérios? Fala para o irmão que está dizendo assim, os 5 ministérios trabalham com o Espírito para o processo da edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, nós temos hoje esse cenário de ruínas novamente. Mas hoje nós temos esse processo de edificação através do Espírito Santo pelos 5 ministérios. Então, novamente, nós estamos de volta a esse vale de ossos secos. Essa geração está novamente ao vale de ossos secos. Esta geração está novamente olhando. Irmãos, e a coisa mais fácil que tem hoje é falar mal da igreja, é ou não é, irmão? Sim ou não? Irmão, se existe uma coisa que a gente pode falar assim mal, por causa de tantos motivos que ela dá, é a igreja. A gente só não pode esquecer uma coisa, irmão. A igreja somos... Eu acho muito engraçado quando existem algumas pessoas que metem o pau na igreja, aí depois fala assim, a igreja sou eu. Não é meio incoerente isso? Então ele estava falando mal dele? É incoerente ou não é, irmão? A questão, irmão, não é o mal que se fala da igreja. A questão é o bem que você faz como igreja. Porque, irmão, se nós entendermos a nosso propósito na terra, nós vamos caminhar em desconformidade com o que o mundo vive. Então não daremos as respostas que todos dão. Daremos as respostas que o nosso Pai Celestial deseja de nós. Amém? Mas para isso, irmão, nós precisamos reconhecer que estamos em ruínas. Esse é o grande problema, irmão.
Se eu e você não reconhecermos a condição que estamos, não entraremos nunca em um processo de edificar. Essa parede aqui, a gente teve alguns dias atrás, teve um problema ali, que teve uma infiltração. Ela precisa ser o quê? Precisa ou não precisa? Sim ou não? Mas se eu der uma de maluco agora e dizer que ela não precisa, porque ela está bem, como é que fica? Vai ficar do mesmo jeito, mas todo mundo sabe que precisa ser pintada, não sabe? Sim ou não? Mas se eu não entender isso e não me mover para que aquilo que aconteça, vai acontecer? Então esse é o grande problema. Nós temos vivido, irmãos, uma igreja que não consegue enxergar que o problema dela está na edificação. Então nós temos o apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Efésios, dizendo assim para mim: ei, o Espírito Santo deu uns para os apóstolos, outros para mestres, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para profetas, para a edificação do corpo de Cristo. O que ele estava dizendo assim, o corpo é necessário de edificação. E agora nós vamos lá em Ezequiel 37, e nós vemos Deus chegando para o profeta e falando assim: você está vendo esse vale de ossos secos? Você está vendo esse lugar de ruínas? Você está enxergando esse ambiente onde não há vida? Você está enxergando esse ambiente onde não há edificação? Você crê que pode viver? E aí o profeta olha para ele e fala assim: tu sabes, Senhor. E aí o que Deus fala? Profetiza sobre eles. E aí quando o profeta Ezequiel profetiza, algo acontece. Algo acontece quando o profeta Ezequiel profetiza. O quê? As coisas começam a estabelecer em níveis. A Bíblia diz que os ossos começaram a se juntar, osso com osso, no seu lugar certo. Amém? Fala assim comigo: ossos se juntando. Irmãos, como é que eles sabiam, como é que o tornozelo sabia que tinha que se encaixar no pé? Algum conhecimento eles receberam, não receberam? Alguém estava edificando, direcionando eles. E esse é o papel no corpo de Cristo do mestre, irmão. Aqueles que trabalham com o ensino, irmão, são eles que vão direcionando as pessoas. São eles que vão gerando, juntando. Eles vão encaixando as pessoas através do Espírito Santo. Os mestres começam a se mover na edificação dos ossos. Mas os mestres, irmãos, eles só têm o poder de te colocar nos lugares, de te juntar, mas você continua sendo sem vida. Um conhecimento que não tem vida, irmãos, vai se tornar uma teologia barata. E hoje esse é um grande problema que nós enfrentamos. Nós temos muitas pessoas que têm um conhecimento sem vida, um conhecimento que não tem propósito, e se torna numa teologia barata, se torna numa teologia, irmãos, até de alguma forma, mais esconderijo do que vida de Deus propriamente dita. São lugares que você encontrou para se esconder. Então esses mestres, eles começam a juntar ossos secos. Fala assim comigo: nervos. Fala de novo: nervos. Nervos é um papel, irmãos, muito peculiar dos evangelistas. Por quê? Porque eles têm a mensagem que liga o corpo à cabeça. Eles têm a mensagem que liga o corpo à mente. São os nervos que te anunciam. São os evangelistas que anunciam a você. Os evangelistas são aqueles que levam a mensagem do evangelho e trazendo conexão do corpo com a mente. Os nervos, irmão, são respostas. Você já reparou, irmão, quando alguma coisa não está bem, o seu sistema nervoso, ele começa a fazer coisas no seu corpo que você não quer fazer? Às vezes sua mão está tremendo, às vezes seu pé está tremendo. Por quê, irmão? Porque essa conexão não está funcionando bem. Então, eu juntei os ossos, aí a Bíblia diz que começou a crescer os nervos. São os evangelistas trazendo essa mensagem de Cristo para a sua vida. Mas mesmo assim, irmãos, a obra ainda não está completa. Por quê? Essa edificação, ela não funciona. Irmão, se você vê um esqueleto cheio de nervos na rua, o que você faz, irmão? Por quê? Porque é um troço estranho, irmão. Amém? Então eu não posso... Se você vê só um esqueleto na rua, irmão, o que você faz? Você toma um susto, né?
Vai pensar que é pegadinha do Silvio Santos. Se você vê um esqueleto, irmão, só com nervos. Então o processo da edificação, ela continua. Aí agora vem a carne. A Bíblia diz que juntaram-se os ossos, os nervos cresceram e agora começa a crescer carne. Irmãos, e carne é com o pastor. Por isso que você tem que orar muito por pastores, irmãos. Porque os pastores são aqueles que mais lidam com a carnalidade. São os pastores, irmãos, que mais estão envolvidos com a carnalidade do povo da igreja. É o pastor, irmão, que sabe o que você faz na carne. É o pastor que está sempre ouvindo de você: pastor, eu pequei. Pastor, a carne é fraca. Pastor, não sei o quê. E ele vem absorvendo tudo isso, irmão. Por isso que os pastores, irmãos, eles todos precisam de uma intercessão. Mas os pastores, irmãos, eles precisam de uma intercessão muito especial. Não sei quantas pessoas tem aqui, sei lá, mais de 100 pessoas tem aqui. E muitas das vezes, quando a reunião acaba, vem uma turma, vem atrás de mim falando comigo. E muitas das vezes estão falando de situações, de coisas. E você vai carregando aquilo. E você vai recebendo aquilo. E aquilo vai se envolvendo. Então o pastor, irmão, ele mexe com a carne, irmão. Por isso, irmão, que você tem que ser um intercessor de pastores. Irmãos, você tem que proteger os pastores. Porque os pastores, eles estão em contatos direto com a carnalidade do povo. Amém? Amém? Aí vem a carne, aí vem o osso, vem o nervo, vem a carne. Aí depois vem o quê? A pele. E a pele, irmão, é a cobertura. Fala comigo assim: a pele é a cobertura. A pele é o que cobre. E esse, irmãos, é o trabalho dos apóstolos. Os apóstolos são aqueles que cobrem. Os apóstolos são aqueles que são a cobertura. O mover apostólico, irmãos. A igreja hoje, ela se move dentro do mover apostólico e do mover profético. E os apóstolos, irmãos, são coberturas. Os apóstolos cobrem todo o resto. Ela cobre o osso, ela cobre os nervos e ela cobre a carne. Então os apóstolos, eles carregam esse encargo de cobrir, de gerar cobertura sobre aquilo, uma cobertura protetora. Mas mesmo assim, irmãos, com o osso ajuntado, com os nervos estabelecidos, com a carne em vida, com a pele cobrindo, com o mestre, com o evangelista, com o pastor e com o apóstolo, você ainda continua morto. Enquanto, irmãos, e essa é interessante a gente ver que no texto ele para aqui. Ele profetizou e os ossos se juntaram. Ele profetizou e os nervos cresceram. Ele profetizou, a carne cresceu, a pele cresceu. Mas quando estava lá aquele homem, estavam formados homens. Só que eram homens sem vidas. Eram homens que não tinham uma vida ainda. Por quê? Porque não tinham espírito. Eles não tinham espírito. E quando Deus fala para o profeta Ezequiel, profetiza sobre eles o Espírito. Irmãos, esse Espírito não é o Espírito Santo. O profeta Ezequiel não profetizou o Espírito Santo sobre eles. Ele estava profetizando o Espírito do homem. Fala para o irmão que está dizendo: você tem um Espírito. Fala com fé, fala: você tem um Espírito. Quando Deus criou Adão e estava lá fazendo Adão e fez todinho, Adão continuava, se tornou um boneco, talvez já tinha tudo, mas ele não tinha vida. Por quê? Porque ainda não tinha sido soprado sobre Adão o quê? O Espírito. E o Espírito é o mover profético. Irmãos, o Espírito é o lugar onde você vive o céu dentro de você. O Espírito é o lugar onde as coisas celestiais são ativadas para governar sobre todo o resto. O Espírito, irmãos, é o lugar de conexão entre o homem e Deus. É quando o teu Espírito está alinhado com o Espírito Santo que todo o resto começa a se mover dentro da vivificação e da edificação. Então não adianta, irmãos, eu ter o conhecimento do mestre, não adianta eu ouvir a mensagem do evangelista, não adianta, irmãos, eu estar a todo momento me confessando os pecados para o meu pastor, não adianta eu ter uma cobertura apostólica se eu não tiver o Espírito, se eu não tiver o profético em nossas vidas. Irmãos, a igreja tem perdido o profético, então nós temos hoje igrejas cheias, sem vidas.
Por quê? Porque o profético não está ativado. Porque o espírito não consegue entrar em contato. Porque não há uma conexão. Porque é uma igreja que não se move no profético. É uma igreja que tem ensino. É uma igreja que tem a palavra do evangelismo. É uma igreja que tem pastor. É uma igreja que tem apóstolo. Mas é uma igreja que não tem o Espírito de Deus soprado dentro dele. Então o profético, irmão, é aquilo que tira tudo da terra e traz do céu. Então nós temos o osso estava na terra. Nós temos os nervos que foram produzidos na terra. Nós temos a carne que foi produzida na terra. Nós temos a pele que foi produzida na terra. Toda a matéria-prima de Deus no homem, no começo, foi só da terra. A única coisa que veio do céu foi o Espírito. Então hoje, irmãos, por que temos uma crise terrível dentro da igreja? Porque temos uma igreja em edificação sem o Espírito. Uma igreja em edificação sem o mover profético. Eu não estou falando do Espírito Santo, irmãos. Estou falando do Espírito do homem ativado. A gente confunde muitas coisas. Às vezes você vai para uma reunião e aí as pessoas rodam, as pessoas pulam, dão cambalhota, falam em línguas. Mas acaba ali. Acabou o culto. Acabou aquilo. Elas não têm vida de Deus. Por quê? Porque o espírito delas está inanimado. Está morto. Você olha para eles, tá bonitinho, irmão. Tem ensino, tem evangelismo, tem pastor, tem apóstolo, mas não tem profeta. Não tem o mover profético. Terça-feira na RCE eu falava sobre a liderança da edificação, e toda a liderança da edificação está dentro da profecia. O apóstolo Paulo fala que o dom de profecia, ele é maior do que o dom de línguas, não que ele é melhor. Existem muitas pessoas que interpretam errado. Paulo não estava dizendo que o dom de profecia era melhor do que o dom de línguas. O que o apóstolo Paulo estava dizendo, irmãos, era que o dom de profecia era maior no alcance, na edificação. Então o alcance do dom de profecia era muito maior. Por quê? Porque uma profecia pode ativar várias pessoas. Nós nos movemos hoje, estamos aqui com mais de 100 pessoas, e o Senhor está nos pegando dentro desse mover profético. Quantas pessoas não sairão daqui com a vida no seu espírito por causa do profético? Então, irmãos, a edificação, ela precisa dos 5 elementos alinhados. Não adianta só, irmãos, o mestre, não adianta só o evangelista, não adianta só o pastor, não adianta só o apóstolo, se não tiver o profético. Quem está me entendendo, diga amém. Então nós temos ossos, mestres, nós temos nervos, evangelistas, nós temos pastores, carnes, nós temos apóstolos, pele, mas se não tiver o mover profético que gera o Espírito, não haverá vida de Deus. Então seremos um aglomerado de pessoas, mas nunca seremos o exército celestial de Deus na terra. Então esse é um tempo, irmãos, de ser transformado o povo de Deus no exército de Deus. Esse é um tempo, irmãos, de uma mudança de mentalidade através do Espírito soprado sobre nós. O Espírito que gera a vida de Deus. E nós deixarmos de ser o povo coitadinho do Senhor. O povo que só vive em crise. O povo que só vive reclamando. O povo que só vive murmurando. Para nós sermos, irmãos, guerreiros do Senhor. Homens e mulheres prontos para morrer pelo propósito celestial. Porque o Espírito profético sopra dentro deles. Quem está me entendendo, diga amém. Então pega na mão dessa pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: irmão, você precisa fluir na edificação. Aleluia. Amém. Quem está me entendendo, diga amém. Então, irmãos, nós vivemos esse tempo. Aquela visão de Ezequiel, ela é muito real para os nossos dias. Ela é muito real para os nossos dias. Às vezes nós estamos diante, irmãos. Eu particularmente, às vezes, vou pregar em alguns lugares. E dá vontade de falar assim: eu estou diante de um vale de ossos secos. Às vezes até aqui mesmo, irmão. Às vezes até aqui mesmo. Eu vejo pessoas tão preocupadas, irmão, com tudo, menos com o que é do céu. Pessoas que estão preocupadas com a terra. Pessoas que estão somente olhando para as coisas da terra. Irmãos, na terra você só vai
vai a lugares limitados. É o profético que te levará a uma dimensão espiritual que vai te fazer romper. Eu posso ter a cobertura do apóstolo, eu posso ter a mensagem dos evangelistas, eu posso ter pastores, eu posso ter mestres, mas se eu não tiver o mover profético, eu só serei um defunto. Eu só serei um defunto. Fala para o irmão que está falando assim, ó, não seja um defunto. Pastor, o que é um defunto? Um defunto, irmão, é aquele que não está se movendo dentro do propósito celestial. Você é casado, você tem família, você tem filho, você trabalha, mas o propósito celestial na sua vida não funciona em nada, porque o profético não está ativado dentro de você. Você não consegue pegar o teu corpo e deixar ele ser governado pelo Espírito. Tanto é, irmãos, que é a sua vontade que é estabelecida. Tanto é que você busca aquilo que te traz prazer. Aí eu não estou feliz. Aí eu não me sinto bem. Ah, não sei o que. Ah, não sei o que lá. Ah, não sei mais o que. Ah, pisaram no meu pé. Ah, não me deram par do Senhor. Ah, não sei mais o que lá. Ah, não sei. Por quê, irmãos? Porque você não consegue enxergar nada no Espírito. Irmãos, no Espírito ativado, quando o profético, irmão, está ativado, você começa a entender, irmão, até coisas que virão sobre você. Quando você está no profético, irmãos, até o que vai acontecer já está sendo preparado, você já está preparado para isso. Que isso, pastor? O profeta Eliseu, olha aqui para mim, irmãos. O profeta Eliseu, Israel estava em guerra, eu esqueci com quem, eu acho que era com os sírios, se eu não me engano. E aí, de repente, o rei se reunia, o rei inimigo de Israel se reunia com seus capitães, com seus generais, e falava assim, ó, nós vamos atacar agora pela região norte. E aí a Bíblia diz que o profeta Eliseu recebia a revelação daquela conversa e chegava para o rei de Israel e falava assim, ó rei, o exército inimigo vai vir atacar por lá. Então, quando chegava o exército inimigo, já tinha feito todo um esquema para que não houvesse aquele ataque. E isso aconteceu por várias vezes, a ponto de o rei desconfiar. Não, existe um espião entre nós. Existe alguém que está revelando os nossos planos de ataque para o rei de Israel. E aí um dos generais falou assim, não, rei, é que existe um profeta em Israel e ele tem o conhecimento, ele tem a revelação. Irmãos, nós precisamos nos mover no profético de uma forma tão intensa, ao qual a igreja não será pega desprevenida. Irmãos, eu creio tanto no profético, irmãos, que Deus vai trazer o futuro para nós. Irmãos, nós podemos estar aqui hoje, sendo preparados no futuro, e enxergando aonde Deus vai nos levar, e já está trabalhando dentro de uma dimensão do futuro. Mas se nós estivermos presos à carne, irmãos, nós nunca conseguiremos entrar dentro da cairosfera. Eita, falei. Fala para o irmão que está falando assim, ó, cairosfera. Fala com mais fé. Fala, se você conhecer esse lugar, fala assim comigo, cairosfera. Cairosfera é a dimensão da eternidade. Cairosfera é a dimensão onde não há presente, não há futuro, não há passado. Cairosfera, irmão, é um ambiente celestial. Por isso que o ontem já foi, o presente já foi e o futuro também já. Na cairosfera, irmão, você é levado além da sua limitação humana. Por isso, irmãos, que você vê homens, muitas das vezes, se levantando, dizendo, daqui a 5 anos vai acontecer isso, daqui a 10 anos nós estaremos neste lugar, e isso vai ser movido. Por quê? Porque ele entrou dentro desse ambiente do Kairos, ele entrou dentro desse ambiente da cairosfera, onde não há limitação temporal, aonde não existe um dia de 24 horas, aonde não existe um mês de 30 dias, um ano de 365 dias, aonde existe um lugar aonde você flui. Um lugar dimensional que o profético te move. Pastor, do que o senhor está falando? Eu estou falando de profetas que profetizaram. O profeta Isaías, irmãos, profetizou aonde Jesus ia nascer, como ia nascer, do jeito que ia nascer 600 anos atrás. Como? Na cairosfera. Ele entrou nesse lugar há 600 anos atrás. Ele disse aonde ele nasceria, como nasceria, o que aconteceria. Como?
Irmãos, o profeta Daniel profetizou sobre coisas apocalípticas. Falei bonito, né? Como? Dentro desse ambiente de cairosfera. Você pega o profeta Oséias. Para os íntimos, Júnior. Não que aquele dali, né? Você pega o profeta Oséias, irmãos, falando de coisas. O profeta Abacuque falando de coisas. Por quê? Porque o profético sempre vai te levar para a dimensão celestial. E uma igreja edificada, irmãos, é uma igreja que não está presa ao seu tempo. Hoje nós vivemos, irmãos, um terrível evangelho anacrônico, um evangelho preso. Irmãos, existem pessoas que estão vivendo. Você sabe o que é anacrônico, irmão? É você estar dentro de um tempo, fazendo coisas que não pertencem a esse tempo. É como se eu chegasse aqui hoje e dissesse para vocês, irmãos, amanhã eu vou mandar uma carta pelo correio para você, para avisar sobre o RCE. É assim que funciona, irmão. Hoje é Zap, Face, e-mail. Então hoje, irmãos, a igreja não consegue se mover. Por quê? Porque ela não entrou no profético. A igreja entrou no ensino, a igreja entrou no evangelístico, a igreja entrou no apostólico, a igreja entrou no pastoreio, mas ela não consegue se entregar ao profético. Por quê? Porque o profético rouba o controle. Fala comigo, o profético rouba o controle. E a igreja quer ter controle. Você quer ter controle. Amém? É assim ou não é? Você quer ter o controle da sua vida. Você não aceita a ideia. Você não consegue aceitar a ideia de que você não tem um controle sobre a sua vida. Quem tem o controle é Deus. Você não consegue aceitar essa ideia. Você não consegue aceitar a ideia, irmãos, de que Deus já preparou um amanhã para você que você ainda não conhece. Não, quem faz o meu amanhã sou eu. Não é muito bem isso que a Bíblia diz. Você não consegue aceitar a ideia, meu irmão, de que você não está no controle. Sabe quando que você consegue aceitar a ideia? Quando você entra dentro do profético, na edificação. Então, irmãos, não adianta termos uma igreja do ensino, uma igreja fundamentada no evangelístico, uma igreja fundamentada no apostólico, uma igreja fundamentada no pastoreio, se ela não tiver um profético. Nós seremos somente defuntos. Teremos os ossos nos lugares certinho, os nervos funcionando certinho, a carne bonitinha, a pele sem nenhuma manchinha, mas não teremos vida de... Faremos as coisas, irmãos, com as resoluções da terra. Você sabe por que o mundo entrou dentro da igreja, irmão? Porque a igreja não se move no profético. Irmãos, o profético, ele é a contramão do mundo. O profético não tem tempo, o profético não tem barreiras, o profético não tem limites, o profético não está preso a nada. O espírito profético, irmãos, ele não pode estar preso a nada. Ele é incontrolável. Ele é incapaz, irmãos, de ser enjaulado. Por quê? Porque ele é o próprio mover de Deus através da igreja. Então o homem foi todo lanhado por causa do pecado e da religião. Morreu, perdeu a sua capacidade de ligação de nervos, de ligação de carne, está em ossos secos, beleza. Amém. Então você começa no evangelho, dentro dessas restaurações. Você começa a juntar os ossos no lugar certo, o marido tem que ser marido do jeito certo, pai tem que ser pai do jeito certo, você tem que ser servo de Deus do jeito certo, e você começa a juntar os nervos, para que você possa ter uma ligação com a mente de Cristo. Amém? Amém? Você junta as carnes, a carne vem, você se relaciona com o pastor, e o pastor está sempre envolvido com a carne, irmão. Então ele está ali cuidando, e você recebe a cobertura de pele do apostólico, mas se você não tiver o profético, meu irmão, você é somente um belo defunto. Fala para o irmão que está do seu lado, sem o profético na edificação, você só é um belo defunto. E hoje é a realidade que nós vivemos. Nós temos crentes, aqueles rótulos de crente, né, irmão? Porque o crente, ele é rotulado, né? E tem a roupa do crente, tem a forma do crente andar, e tem aquele rótulo do crente, mas ele não tem a vida de Deus. Falta a vida, porque falta o profético.
Então, os 5 ministérios, irmãos, eles trabalham na edificação do corpo de Cristo. Para quê? Olha o que diz o verso 12. Pastor, por que tem que acontecer tudo isso? E o profético ativando. Olha o que diz o verso 12 do capítulo 4 de Efésios. Querendo o aperfeiçoamento. Fala comigo, aperfeiçoamento. Irmãos, por que a lei foi abolida? Porque a lei era incapaz de aperfeiçoar o homem. Fala para o irmão que está assim, a lei se tornou incapaz de aperfeiçoar o homem. Por isso ela foi abolida. O homem não conseguiria, de si só, através da lei, se aperfeiçoar. Por quê? Porque a lei era ruim? Não, porque o homem é ruim. O homem é ruim. Irmãos, a lei não foi feita para os bons, a lei foi feita para os maus. A lei não tinha sido... Irmão, nenhuma lei é feita para os bons. A lei são feitas para os maus. E todo homem é mau. Domingo eu estava pregando isso, né? Um domingo aí desse. O mal que há em nós. Nós somos gerados em maldade, pensamos só em maldade. Nós somos incapazes de sermos bons sozinhos. Nós precisamos de uma forma direta da ação do Espírito Santo sobre nós através da sua graça e sua misericórdia. Senão seremos incapazes de praticarmos o bem, porque até o bem que praticamos não somos nós que praticamos. É Jesus que produz ele em... Porque de nós mesmos não faríamos. Ou se fizéssemos, irmãos, faríamos com interesses maus, com motivações erradas. Amém? Quem está me entendendo, diga amém. Você está me entendendo? Tá, beleza, pastor, eu entendi isso tudo aí. Agora como é que funciona? Funciona funcionando. Eu e você na edificação. Fala assim comigo, eu e você. Irmãos, existem o encargo e existe o mover. Fala comigo assim, o cargo e o mover. Fala de novo, cargo e mover. Fala de novo, cargo e mover. Uma pessoa pode receber o cargo de apóstolo, mas ela pode se mover nos 5 ministérios. A pessoa pode ter o cargo de pastor, mas ela pode se mover nos 5. Você quer ver? Vou dar um exemplo para você. Jesus. Quem já leu sobre a vida de Jesus? Alguém de vocês tem dúvida que Jesus era mestre? Algum de vocês tem dúvida que Jesus era evangelista? Alguns de vocês têm dúvida que Jesus era o apóstolo? O que significa apóstolo? Se existe alguém enviado, irmão, é quem? Alguns de vocês têm dúvida que ele era profeta? Você lembra da mulher samaritana? Tu és profeta. E alguém tem dúvida que... Eu falei tudo já, né? Que ele era pastor, não falei. Que ele era pastor? Ele mesmo falou, eu sou o bom. Então Jesus, ele se movia nos 5 ministérios. Por quê? Porque ele era o Cristo. Fala assim comigo, ele era o Cristo. Ah, pastor, então isso é para ele, não é para mim. Nananina, não. Quem conhece o apóstolo Paulo? Você conhece a história dele? Algum de vocês tem dúvida que ele era mestre? Que ele era evangelista? Que ele era profeta? Que ele era apóstolo? Que ele era pastor? Então o Cristo, irmãos, ele também é uma formação da edificação. Por quê? Porque é a edificação do corpo de... Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4, verso 19. Gálatas 4, 19. Diga que você está entendendo, irmão. Me dá um sinal que você está entendendo. Muito poucas pessoas estão entendendo. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em... Então significa que existe o Cristo sendo formado em...
Então, olha para esse Cristo em formação do seu lado aí. Fala assim, ô Cristo em formação. Fala para ele, irmão, ô Cristo em formação. Que isso, pastor? Isso é heresia. Ô, irmão, até onde eu sei, está escrito isso na Bíblia, tá ou não está? Alguém tem uma tradução diferente, irmão? Está escrito isso na Bíblia, que está sendo formado o Cristo dentro de você? Tá ou não está? E o que significa Cristo? Fala para o irmão que está do seu lado assim, ó, rei ungido. Isso é Cristo. Cristo é rei ungido. E Jesus falou que ele é o rei dos... Então o Cristo que está sendo formado dentro de você, pela edificação dos 5 ministérios, através do Espírito Santo. Isso é a edificação da igreja. Quando isso começa a se tornar real, nós deixamos de ser o povo de Deus e começamos a nos tornar o exército vivo de Cristo. A igreja. Amém? Então fala para o irmão que está assim, mano, deixa de ser povo. Fala assim, deixa de ser povo, irmão. Você é rei. Fala para ele, deixa de ser povo. Você é rei, cara. Amém? Você não é o povo de Israel, irmãos. Você não é, você precisa se libertar dessas coisas, irmão. Você que está ouvindo pela internet, mano, você tem que se libertar. Você não é Israel de Deus. Eu queria saber quem foi o infeliz que disse que isso está escrito na Bíblia. Que nós somos a Israel de Deus. Quem foi esse miserável, irmão, que colocou essa mentalidade nas cabeças das pessoas? Você não é Israel de Deus, irmão. Por isso não adianta você tomar água do Jordão. Não adianta você trazer o chifre de Israel, o óleo de Israel, o manto de Israel. Irmão, esquece Israel, irmão. Israel tem os problemas dele com Deus. Ore por eles, mas você é a igreja de Cristo. Você é o vale de ossos secos que ele começou a ministrar. E os ossos começaram a juntar ossos com ossos. Os nervos crescerem, as carnes cresceram, a pele cresceu. E ele soprou o espírito de vida em você, cara. E hoje você é a igreja edificada. A igreja que funciona ao máximo. Irmãos, Cristo sempre funcionou ao máximo. E se esse Cristo está sendo formado dentro de nós, nós precisamos caminhar ao máximo. Eu profetizo sobre este lugar, nós viveremos ao máximo. Eu profetizo sobre este lugar, nós viveremos ao máximo. Nós entraremos nesses lugares de cairosfera. Nós entraremos e veremos o futuro. Traremos o futuro ao presente. Caminharemos na frente. Não caminharemos com medo de demônios, porque nós já sabemos dos planos deles e já sabemos que eles são frustrados em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque nós estamos vivendo em edificação. Por quê? Porque na edificação eu vou produzir o aperfeiçoamento. Você sabe quando você vai ser melhor do que você é hoje? Na edificação. Você já viu pessoas, irmão, olha aqui. Você já viu pessoas que elas começam a fazer as coisas certas, mas de repente acontece alguma coisa e ela volta a fazer o que é errado? Você conhece alguém? De vez em quando você vê no espelho, não vê? Eu também. Amém? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece alguém que não consegue mais fazer o que fazia antes? Quem conhece? Por quê? Por quê? Fala para o irmão que está assim, ó, aperfeiçoou. Evoluiu. Amém? Aquilo já não faz parte da vida dele. Aquilo já não cabe no que ele vive hoje. Não cabe, irmão. A mentalidade dele mudou. Quando era menino fazia coisa de... Mas agora é o quê? Homem. O nível... Mas existem pessoas hoje, irmãos, que têm aparência de homem e continuam fazendo coisas de meninos. Quem fica dizendo dentro da igreja, eu quero, é criança, irmão. Eu quero isso, tem que ser assim, eu gosto assim. Quem faz isso é criança, irmão. Bate pezinho e tudo. Por quê? Porque não está em edificação. Ainda é ruína. Fala para o irmão que está assim, irmão.
Saia das ruínas. Fala com mais fé. Fala, saia das ruínas. Olha o que diz o verso 14 do capítulo 4. Vamos lá, gente. Vamos acabar. Já estou acabando, tá, irmão? Verso 14 do capítulo 4 diz assim, ó. Para que, aleluia, não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação, hein? Então nós vamos expandir, irmãos, quando nós estivermos bem ligados, bem ajustados, todos os ministérios funcionando. Aí nós vamos aumentar em amor. Quando o mestre estiver sendo mestre, o evangelista, o profeta, o apóstolo, o pastor, todos ativados, ligados à cabeça que é Cristo, nós vamos entrar dentro de um processo de expansão. O corpo se expandindo. Agora fala para o irmão que está do lado assim, ó, existe uma diferença entre a expansão do corpo e a obesidade do corpo. Não confunda corpo gordo com corpo expandido. Às vezes entramos dentro de um ambiente, irmãos, cheio, mas ali só tem obesidade. E quando vai para o médico, o que o médico determina essa obesidade? Obesidade mórbida. É isso? Mórbida. Gordura morta. Expansão morta. Lugar inútil. Irmãos, para que serve as banhas de excesso? É completamente inútil. Então temos que deixar de ser uma igreja gorda, para sermos uma igreja viva e edificada. Amém? Hoje eu tenho 74 quilos. Eu posso chegar a 90 quilos de duas formas. Posso ou não posso? Eu posso começar a entrar numa academia, começar a malhar e buscar crescimento muscular no meu corpo. E chegar a 90 quilos com zero de gordura. Ou pouquíssimo de gordura. Amém? Posso ou não posso, irmão? Sim ou não? Mas eu posso também chegar aos 90 quilos como? Tudo que vier, bota para dentro. Sabe por que essa igreja se tornou obesa? Tudo que se pregava. Ele fala assim, para que vocês se livrem de homens fraudulentos. Homens maus, homens que têm trazido mensagens fraudulentas. E você come. Você só é uma igreja gorda, mas você não é uma igreja edificada. Então, irmãos, não se deslumbre com igrejas cheias de pessoas. Não se deslumbre com esse lugar cheio de gente. É muito bonito ver aqui, ó. Não tem espaço, tem gente em pé. Legal isso, amém? Mas se só tiver gordura aqui, irmão, não há propósito nenhum. Eu não estou falando dos outros, não, irmão. Estou falando de nós. Amém? É muito bom, se puder dar um close aí, ó. Tem gente em pé lá fora. Domingo aqui tinha gente sentada no chão. Legal, que bênção, glória a Deus, amém? Mas se for só obesidade, não há propósito nenhum. Não há propósito nenhum, irmãos. Então o Espírito Santo está nos levando a lugar de edificação. Aleluia. Então fala assim comigo, em nome de Jesus. Uma igreja, fala com mais fé, edificando. Fala com fé, irmão. Vamos ficar de pé, fala com fé isso. Fala, edificando um exército chamado igreja. Fala com fé, fala, edificando um exército
chamada igreja. Fala com mais ousadia. Edificando um exército, chamada igreja. Fala assim, eu não sou a igreja gorda. Fala com ousadia. Fala, eu não sou a igreja gorda. Eu sou a igreja edificada, que caminha ao máximo. Deus não espera menos do que o máximo de que você. Fala para o irmão, Deus não espera menos que o teu máximo. Por isso, irmãos, que a salvação ela vem pela graça, mas o reino ele vem pelo esforço. A salvação ela vem pela graça, amém? Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus, isso vem do céu, aleluia, glória a Deus, fui salvo, amém. Mas o reino de Deus não, irmão. O reino de Deus ele vem pelo esforço, ele vem pela renúncia, ele vem, irmão, pela edificação. E a edificação, irmãos, não é um processo fácil, mas é um processo possível. Por quê? Porque em Cristo Jesus nós podemos todas as... Aleluia! Glória a Deus! Então eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Edificando um exército chamado igreja. Uma igreja edificada, não uma igreja obesa, não uma igreja cheia de obesidade mórbida, não uma igreja cheia de defuntos que não se move no profético e não tem vida, mas uma igreja que tem os 5 ministérios funcionando, tanto no cargo quanto no mover. Vocês entenderam a questão do cargo e do mover? Sim ou não? Sim ou não? Você quer ver uma coisa? Eu sou pastor dessa casa, mas hoje, 5h30, eu estava dando uma aula. Eu estava me movendo aonde? No mestre, no ensino. Só nessa mensagem eu já me movi no profético umas 5 vezes. Quem está me entendendo? Então, irmãos, você é um homem apostólico, um homem profético, um homem evangelístico, um homem do pastoreio e um homem do ensino. Em alguns momentos Deus vai te usar na necessidade necessária para que seja precisa no momento. Então nós temos que entender isso. Aleluia. Você que vai ouvir essa mensagem, mano, que ela possa entrar no seu coração. Se você faz parte dessa igreja obesa e não a igreja edificada, olhe para as ruínas, irmãos, e faça como Ezequiel. Busque do Senhor. Ezequiel, Deus perguntou para Ezequiel, Ezequiel, podes? E ele falou assim, ó, tu o sabes. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele te deu autoridade para que você possa se mover dentro dessa dimensão, dentro dessa cairosfera. E eu profetizo, irmãos, que os ossos vão se juntar, que os nervos vão crescer, que a carne vai aumentar, que a cobertura de pele virá. E eu profetizo que o Espírito dos 4 ventos do céu virá sobre você. E você será uma igreja viva em nome de Jesus. Amém? Que essa mensagem edifique você, que possa mudar sua forma de pensar, sua forma de orar, que possa te fazer uma igreja ao máximo, edificada em Cristo Jesus. Amém. Levante suas mãos para o céu, irmãos. Fala assim comigo, a edificação. Fala edificação. Quantos de vocês querem viver na edificação? Entrar na edificação, irmãos, é a decisão de abandonar as ruínas.